E aí, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo agora e a gente vai começar a falar mais da nossa margem de contribuição. Eu já tinha comentado com vocês, desde quando a gente estudou o custeio variável, lá na DRE lá aparece a margem de contribuição, que essa margem de contribuição seria muito útil para a gente e que a gente iria estudar melhor ela, estudar para que ela serve, estudar o que é que ela informa. Então, na aula de hoje a gente vai focar exatamente nisso. A gente vai entender essa margem de contribuição, a gente vai entender como calcular ela sem necessariamente precisar fazer uma DRE e através dela a gente vai estudar alguns conceitos que são bastante úteis também para nos dar informações gerenciais, para a gente tomar decisões gerenciais, fazendo uso desses conceitos que a gente vai estar obtendo através da margem de contribuição. Então, vamos começar recapitulando aqui essa margem de contribuição de uma DRE do custeio variável. Então, só recapitulando aqui, a gente tem a estrutura do nosso custeio variável. E aí, nessa estruturazinha, a gente sempre iniciava com vendas, onde a nossa receita, quantidade vendida, vezes o preço de venda. Disso, a gente ia tirar tudo que era de gasto variável, encontrava a nossa margem de contribuição e dela a gente subtrai tudo que é fixo para encontrar o lucro do período. Então, é nisso aqui que a gente vai estar focando agora, na nossa margem de contribuição. Aqui na nossa DRE, a gente tem o valor da nossa margem de contribuição total. A gente vai entender como encontrar a margem de contribuição unitária, como fazer a interpretação dessa margem de contribuição unitária e por aí vai. Aí a gente vem para cá, a gente sabe que essa margem de contribuição do que a gente tirou ali na DRE, ela vai ser igual à nossa receita menos os nossos gastos variáveis. É o que a gente tem aqui, ó. Receita menos gastos variáveis, a gente encontra a margem de contribuição. Então, a gente só está reescrevendo aqui numa formulazinha. E esses gastos variáveis são justamente aqui, que a gente tem de custo variável e de despesa variável. Então, nossa margem de contribuição vai ser igual às receitas menos os custos variáveis, menos as despesas variáveis. A gente não precisa estabelecer uma DRE inteira para poder encontrar essa margem. A gente tem aqui a estruturazinha que foi extraída de lá. Então, a margem de contribuição ela pode ser apurada por produto, fazendo uso disso aqui. A gente pode encontrar ela para cada um dos nossos produtos, sem necessariamente estabelecer uma DRE. E quando a gente faz o cálculo dessa margem de contribuição, através disso a gente tem como conhecer qual produto está sendo mais lucrativo, ou seja, qual produto está nos dando um retorno maior, qual produto ou serviço produzido que contribui mais para a recuperação dos custos e despesas fixas, ou seja, qual de maneira geral está sendo o produto que está pagando mais, tudo que a gente tem de fixo e contribuindo para posteriormente geração de lucro. E quais são os produtos deficitários? Desculpa. E quais são os produtos deficitários? Ou seja, quais são aqueles produtos que não estão tendo uma boa margem de contribuição? Ou quais são aqueles produtos que estão derrubando o nosso lucro? Porque pode existir a situação de um produto que tem a margem de contribuição pequena, pode existir a situação de um produto que tem a margem de contribuição negativa e a gente não estava ciente disso porque a gente não estava analisando margem de contribuição. Então, a partir do momento que a gente calcula a margem de contribuição dos nossos itens, tem como a gente ter mais clareza sobre o rendimento, o retorno que cada produto está nos dando. Então, a gente tem como fazer essas análises aí. E essas análises é justamente isso que a gente chama de análise CVL, ou seja, análise custo, volume e lucro. Eu vou analisar o custo que aquele produto está me causando, eu vou analisar o volume, se eu aumentar a quantidade produzida melhora, se eu diminuir melhora, e eu vou verificar o impacto disso no meu lucro. Então, é o que a gente chama de análise CVL, é quando a gente começa a utilizar essa margem de contribuição para verificar isso aí, questão de custos, questão de volume de produção, questão de lucro,
através da nossa margem de contribuição. Então, breve introdução aí, só recapitulando coisas que a gente viu. O método do custeio variável, ele é usado como auxílio para tomar decisão com as informações de custo. Então, como eu disse a vocês, ele é o principal método para a gente extrair aí tomada de decisão, informações para auxiliar nessa tomada de decisão. Os principais conceitos decorrentes desse método são a margem de contribuição, que a gente consegue enxergar dentro da própria DRE, e o ponto de equilíbrio, que aí eu não falei ainda sobre ele com vocês, mas esse ponto de equilíbrio a gente consegue calcular ele através da nossa margem de contribuição. Então, veja a importância dessa margem de contribuição, porque ela sai alimentando outros conceitos. Diante disso, tem-se um modelo de decisão baseado justamente na nossa margem de contribuição, porque dela, como eu já mencionei, vão ser provenientes aí alguns outros conceitos que dá para a gente saber a situação da empresa, se ela anda bem, se ela anda mal. Por fim, a gente vai ver que é possível apurar esse ponto de equilíbrio em várias situações. Então, vou mostrar para vocês como se calcula, o que é ponto de equilíbrio, como se interpreta, a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. E aí, o que é que significa essa análise CVL? Consiste na comparação dos diversos resultados que podem ser apresentados por empreendimento de acordo com a seleção da alternativa a ser adotada. Ou seja, a gente tem como simular algumas alternativas. Vamos supor que minhas vendas aumentassem 10%. Qual o impacto disso no meu lucro? Vamos supor que minha venda, estou num cenário econômico ruim, minha venda caísse 10%. Qual o impacto disso no meu lucro? Sem necessariamente a gente precisar construir todo um DRE novamente. Então, a gente vai aprender a estar fazendo essas análises, tanto em termos do lucro total, como em termos do produto. Esse produto, se eu melhorasse aqui a margem de contribuição dele, qual o impacto que teria? Então, a gente vai começar a fazer esses questionamentos, a fazer essas análises a partir de agora. E essa análise CVL é um modelo decisório fundamental para a gestão dos resultados da empresa, que ele tem em vista verificar a rentabilidade das atividades. Então, é justamente isso, eu vou ver se a minha rentabilidade vai melhorar, se a minha rentabilidade vai piorar, como é que eu posso melhorar, o que é que está interferindo, tudo isso a gente vai estar vendo a partir de agora. E aí, para fazer essa análise, a gente tem que concentrar a atenção nos seguintes elementos. Esses são os 4 elementos principais que podem melhorar ou piorar o nosso rendimento. O primeiro deles é o preço dos produtos. Então, se eu olhar para a minha margem de contribuição, e eu estou tendo uma margem de contribuição muito pequena, eu tenho que melhorar essa margem de contribuição. Ou seja, eu tenho que melhorar o quanto esse produto está contribuindo para pagar os gastos fixos e posteriormente gerar lucro. Como é que eu posso fazer isso? Posso verificar a possibilidade de modificação do preço do produto. É possível aumentar o preço desse produto? O mercado vai absorver? O mercado não vai absorver? Então, isso é um dos elementos que a gente tem que levar em consideração. Segundo elemento, volume de atividades, ou seja, o volume de produto que você está produzindo e vendendo. É possível você produzir mais? O mercado tem demanda para isso? O mercado não tem demanda para isso? Se eu produzir mais, quanto que eu vou aumentar no meu lucro? Se eu aumentar minhas vendas, quanto que eu vou aumentar no meu lucro? Então, dá para a gente analisar isso aí. Meus gastos variáveis, que eles impactam diretamente no valor da minha margem de contribuição, porque margem de contribuição é receita menos gasto variável. Então, se eu consigo diminuir o valor dos gastos variáveis, minha margem de contribuição aumenta, porque eu vou ter receita menos um número menor. Então, é possível, tem como eu verificar se tem um fornecedor que me fornece essa matéria-prima mais barata. Tem como eu modificar isso? Não tem. Então, é um elemento que interfere no nosso rendimento. E os gastos fixos totais? São gastos que a gente, independentemente da quantidade que a gente produz, eles estão ali constantemente, são valores fixos. Eles estão muito altos? Tem como a gente reduzir eles? Qual o impacto deles? Está sendo muito difícil lidar com eles? Então, dá para a gente analisar isso também. Esses são os elementos primordiais que a gente tem que dar atenção. Agora que a gente vai começar a olhar com mais detalhe, analisar como que se pode melhorar
e identificar também o que é que está piorando o rendimento de uma empresa. Aqui eu trago para vocês os principais conceitos do que seria essa margem de contribuição. Já conversei sobre ela com vocês em sala de aula, em outros vídeos. Então, essa margem de contribuição ela vai ser a diferença entre o preço de venda unitário, falando agora da margem de contribuição unitária, e os gastos variáveis, os custos e despesas também por unidade de produto. Então, eu vou olhar meu preço de venda e dele eu vou subtrair tudo que foi variável. Então, significa que em cada unidade vendida, a empresa lucrará determinado valor. Então, a empresa terá um retorno, uma contribuição, por isso que o nome é margem de contribuição, a cada unidade vendida. Multiplicado pelo seu total, pela quantidade de unidades que a empresa conseguiu vender, a gente obtém a margem de contribuição total daquele determinado produto para a empresa. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, se você tem um determinado produto que ele custou, o preço de venda dele é R$10. E aí você tem de custo variável, matéria-prima, mão de obra, R$3. E você tem de despesas diversas aí, vamos dizer que seja frete, R$1. Então, ó, minha margem de contribuição unitária desse produto vai ser R$6. O que é que significa esses R$6 aqui, ó? Significa que cada unidade que eu conseguir vender desse produto, ele vai contribuir com R$6 para pagar tudo que for fixo e posteriormente gerar lucro. E aí, se eu vender, sei lá, 10.000 unidades desse produto, minha margem de contribuição total vai ser 6, que é a margem de contribuição unitária, vezes 10.000. E aí, minha margem de contribuição unitária vai ser igual a 60.000. A gente vai fazer, eu vou fazer exemplo com vocês, calculando isso aí em detalhe e tudo mais, mas é só já para ir esclarecendo o que é que esse slide está falando. Outro conceito que a gente vai trabalhar, que esse eu não mencionei para vocês ainda, estou só trazendo os conceitos, depois eu parto para a parte da demonstração dos cálculos com vocês. Outro conceito é o ponto de equilíbrio contábil, que é o que a gente também chama de PEC. O que é que seria isso? Ele evidencia, em termos quantitativos, o volume que a empresa precisa produzir e vender para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis. Ou seja, é a quantidade de itens que a empresa vai vender e consegue quitar todos os seus gastos. Ela nem tem lucro e nem tem prejuízo. Ela consegue quitar exatamente todas as suas contas e ficar ok. Não tão ok assim porque ela não está tendo lucro. Mas o ponto de equilíbrio contábil é justamente isso, é o momento do equilíbrio, onde ela pagou todos os gastos que ela teve, seja custo, seja despesa, seja fixo, seja variável, ela quitou tudo. Porém, ela não teve lucro e nem prejuízo. A partir de volumes adicionais, a empresa passa a ter lucro. Ou seja, se eu estou numa quantidade de itens que eu já quitei todas as minhas dívidas, a partir do momento que eu consigo vender mais itens, eu começo a gerar lucro a partir desse momento. Então, é uma informação importante esse ponto de equilíbrio contábil, porque ele indica o nível mínimo que a atividade que essa empresa tem que operar. Então, esse número que a gente acha quando a gente faz uso do PEC, ele indica a quantidade mínima que a empresa tem que vender para ela conseguir se manter. Porque ela não está tendo lucro, mas também ela não está tendo prejuízo. Então, é o mínimo que ela tem que atender em termos de vendas. E aí, olhando para essa margem unitária, margem de contribuição e o ponto de equilíbrio por produto, a partir do momento em que há o custeamento variável direto para cada produto, que é o cálculo do custo unitário, aquilo que a gente já aprendeu a fazer, bem como a identificação dos gastos fixos de cada um deles, é possível a gente construir justamente o ponto de equilíbrio de cada produto. Então, só tem como a gente calcular a margem de contribuição unitária e o ponto de equilíbrio contábil
depois que a gente sabe o cálculo do custo unitário do nosso produto, que é o custo variável, que é justamente agregar a ele tudo que for de custo variável, porque através disso a gente consegue nossa margem e nossa PEC. Vou trazer aqui um exemplozinho para vocês de como a gente encontra esses dois valores em uma DRE. Depois a gente vai para o exemplo das fórmulas propriamente dita. Aqui eu só vou demonstrar a lógica que está por trás das fórmulas. Então, aqui a gente tem os custos e as despesas variáveis do produto A. Então, matéria-prima, tudo isso a gente já fez, tudo isso eu já demonstrei fazendo no quadro para vocês e eu só estou aqui recapitulando agora. De matéria-prima, esse produto A, para cada unidade do produto A gente gasta R$ 496, de mão de obra direta R$ 200 e de comissão 12% em cima do preço de venda dele. E aí o preço de venda foi informado que era 1.700. Um item é vendido por 1.700. Logo, 12% de 1.700 dá 204. Somando tudo isso aqui, ó, a gente encontra o que a gente tem aqui de gasto variável total por unidade. Ou seja, produzir uma unidade do produto A tem um gasto de R$ 900, um gasto variável. E aí foi dito que o preço de venda dele é 1.700. Então, para encontrar a nossa margem de contribuição, eu vou pegar meu preço de venda menos todos os meus gastos variáveis. Então, 1.700 menos 900 vai dar R$ 800. Isso é a margem de contribuição unitária desse produto suposto aí. Ou seja, o que é que significa? Significa que cada produto vendido, desse produto A, ele contribui com R$ 800 para quitar tudo que for de gasto fixo, seja custo ou despesa fixa, e posteriormente conseguir gerar lucro. Então, ó, é justamente daqui, ó. A margem de contribuição é a contribuição unitária que o produto A dá à empresa para cobrir todos os custos e despesas variáveis e também para proporcionar aí a margem de lucratividade desejada. Então, considere só um exemplo, seguindo o mesmo raciocínio ainda, um volume de atividade de 1.000 unidades anuais de produção e vendas desse produto. Então, se eu estou vendendo 1.000, o preço de venda é 1.700, minhas receitas vão ser 1.700.000. É só multiplicar um pelo outro. Os custos e despesas variáveis, vende 1.000 unidades, a gente viu que os gastos variáveis, que justamente contempla os custos e as despesas, foi 900. Então, 1.000 vezes 900 vai dar 900.000. Quando a gente subtrai das vendas, a gente subtrai isso aqui, os gastos variáveis, a gente vai ter que a margem de contribuição é de 800.000. Ou a gente já sabia que a margem de contribuição de um item era 800, então 1.000 vezes 800 dá 800.000. E aí foi dito agora que os custos e despesas fixas que essa empresa tem é de 560.000. Então, menos 560.000, a gente chega aqui no nosso lucro operacional 240.000. Então, estou só recapitulando, fazendo a suposição que essa empresa vende aí 1.000 unidades. Isso é a estrutura de uma DRE, pelo custeio variável, a gente já fez várias vezes. Aí, partindo dessa lógica que eu acabei de mostrar para vocês, vamos verificar o que é que esse volume de venda interfere aí na nossa DRE. Então, a venda de cada unidade do produto vai propiciar uma contribuição unitária para cobrir esses custos e as despesas. Vamos lá partir aqui, ó. Vamos supor agora que só se produziu uma unidade desse item. Aqui a gente tem os dados unitários, que é o preço de venda de um item é 1.700, o custo variável, o custo de despesa 900 e a gente viu que a margem de contribuição de um item era 800. Aí vamos supor que eu vendi um produto, só um. Produzi e vendi só um. Minha venda vai ser 1.700, que é multiplicado por 1 da ele mesmo. Meus custos de despesas variáveis vão ser 900. 1.700 menos 900 dá 800, que é a margem de contribuição.
Só que meus custos de despesas fixos, eles continuam iguais o tempo inteiro, porque eles não tem a ver com a quantidade produzida. Então, 800 menos 560 mil, a gente teve aqui um resultado operacional negativo de 559,200. Vamos supor a situação aqui de 2 produtos. Multiplico 1.700 por 2, encontro 3.400. Multiplico 900 por 2, 1.800. 3.400 menos 1.800, a gente tem a margem de contribuição total aqui, de 1.600. Dessa margem de contribuição, eu tenho que subtrair tudo que é fixo. Então, 1.600 menos 560 mil, eu continuo tendo um prejuízo aqui de 558.400. Vamos agora, subir para uma suposição que a gente vendeu 700 itens desse aí. Então, 700 itens vezes o preço de venda de 1 de 1.700 dá 1.190.000. 700 mil vezes 900, que é o gasto variável, dá 630 mil. 1.190.000 menos 630 mil dá 560 de margem de contribuição total. 560 menos 560, aconteceu isso aqui. O que é que esse dado significa? Significa que a empresa nem teve lucro, mas também ela não teve prejuízo. O que é que isso representa? Isso representa o nosso ponto de equilíbrio contábil. Vender 700 unidades, representa o valor do nosso ponto de equilíbrio contábil. É a quantidade de itens, quando a empresa consegue vender eles, ela não obtém nem lucro e nem prejuízo. O resultado operacional dela é igual a zero. Então, essa quantidade de itens é a quantidade de itens mínima que a empresa tem que estar operando, porque abaixo disso ela vai ter prejuízo. Essa quantidade produzida e vendida é justamente o que a gente vai ter em mente de estar buscando, que é o nosso ponto de equilíbrio. Ah, professora, então vou ter que ficar fazendo testando em várias DREs até chegar no nosso lucro operacional aqui de zero? Não. Existe uma fórmula que vai nos dar esse valor aí do ponto de equilíbrio. Já através da fórmula a gente acharia que é 700. Aqui eu só estou demonstrando para vocês o impacto em várias DREs e o momento onde a gente chega no ponto de equilíbrio. Aí vejam aqui a situação de 701. Antes de olhar para a DRE, eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente não tinha calculado a margem de contribuição de uma unidade desse produto. A gente não tinha visto que era R$800. Então, se em 700 unidades eu nem tive lucro e nem tive prejuízo, quando eu passo para 700 em uma unidade, eu tive uma unidade a mais vendida. Quanto que é a margem de contribuição de uma unidade? 800. Então, sem DRE nenhuma, tinha como a gente saber que o nosso lucro operacional aqui embaixo, tinha sido R$800. Então, para que eu estou dizendo isso a vocês? Se meu ponto de equilíbrio é 700 unidades e eu digo para vocês que eu vendi 710 unidades, vocês precisam fazer uma nova DRE? Não. Vocês sabem que vocês venderam 10 unidades a mais e vocês sabem que cada unidade vendida a mais contribuiu para gerar lucro, porque você já pagou todas as suas dívidas, você está no ponto de equilíbrio, contribuiu para gerar lucro de R$800. Então, R$800 por cada unidade, se você vendeu 10 a mais, vai dar um lucro de 8.000. Então, comece a entender a lógica de como funcionam esses conceitos, que isso vai ajudar muito a vida de vocês. Então, esse ponto de equilíbrio trata-se justamente do volume de atividade operacional em que o total da margem de contribuição da quantidade de venda produzida se iguala aos custos de despesas ou aos custos de despesas fixas. Então, é um momento onde a gente consegue pegar a nossa margem de contribuição total e quitar tudo que a gente tinha de gasto fixo abaixo. Ou seja, mostra o nível de atividade ou volume operacional quando a receita total das vendas se iguala ao somatório dos gastos variáveis totais mais os custos e despesas fixas. É o momento onde nossas receitas
elas são exatamente iguais a todos os nossos gastos, sejam eles fixos ou variáveis. E é aqui a gente tem um gráficozinho para demonstrar graficamente onde que seria esse nosso ponto de equilíbrio contábil. Ó. Ele está aqui, ele representa a venda de 700 unidades, a gente viu no nosso exemplo isso, e aqui é em termos de receita, ó. A gente tem a receita de 1.200.000 quando a gente está nesse ponto de equilíbrio. Se vocês olharem aqui, cadê? Na verdade, está um pouquinho abaixo de 1.200.000, porque o valor exato é isso aqui, ó. É 1.190.000. Aí aqui 700, a gente tem os nossos custos fixos. Acima desses custos fixos, ele vai crescendo o nosso gasto total conforme cresce nossa produção. Isso aqui a gente já estudou também, essa variação. Quanto mais a gente produz, mais cresce o nosso gasto variável. Nossa receita aqui, quanto mais itens a gente vende, maior vai ser a receita. Então, a gente também tem uma reta crescente. E o momento no gráfico onde as receitas se igualam aos nossos gastos totais é justamente o momento do nosso ponto de equilíbrio contábil. Ele acontece em 700 unidades e com a receita de 1.190.000. E aí, a partir de agora, a gente vai ver como calcular isso e como interpretar isso através das nossas formulazinhas que a gente vai ver a partir de agora. Indo para a parte do cálculo do nosso PEC, que é o nosso ponto de equilíbrio contábil, a gente vai ver que tem uma maneira simples de a gente conseguir encontrar essa quantidade de unidades específica que a gente precisa produzir e vender para não ter lucro e nem prejuízo. Então, a gente não precisa ficar nessa tentativa e erro. Tenta tanto, até descobrir qual é o nosso ponto de equilíbrio contábil. Existe uma fórmula fazendo uso da nossa margem de contribuição, que através dessa fórmula a gente consegue encontrar já diretamente o valor do nosso ponto de equilíbrio contábil. E é justamente agora que a gente vai entrar nessa equação e cálculo do PEC aí, que é o que tem no slide. Então, tem um desenvolvimentozinho que ele parte da lógica de receita total é igual ao custo total. Porque é exatamente essa lógica aqui, ó, que alimenta o nosso PEC, o nosso ponto de equilíbrio contábil. Quando a gente está nesse ponto de equilíbrio contábil, isso aqui é verdade. A gente tem que nossas receitas totais, elas são exatamente iguais aos nossos gastos totais, na verdade. Deixa eu ajustar isso aqui, ó. Aos nossos gastos totais, porque é quando consegue cobrir tanto os custos como as despesas. E aí, partindo dessa lógica aqui, se faz todo um desenvolvimento matemático, que está ali o passo a passo no slide, onde eu atribuo a receita ser o preço vezes a quantidade vendida, e eu atribuo aos gastos totais ser meus gastos variáveis e meus gastos fixos. Depois que a gente desenvolve a lógica atrelada por trás disso, a gente chega especificamente na fórmula do nosso ponto de equilíbrio contábil, que é o que a gente vai estar fazendo uso. Então, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, porque a gente tem como encontrar o ponto de equilíbrio contábil financeiro também, ou seja, qual o valor da nossa receita, onde diante dela a gente nem tem despesa, nem tem prejuízo e nem tem lucro. Então, primeiro ponto de equilíbrio em quantidade de unidades que a gente tem que vender do nosso produto, vai ser igual ao nosso gasto fixo dividido por margem de contribuição unitária. Então, a gente vai pegar tudo aquilo que for fixo e dividir pela margem de contribuição unitária, ou seja, a margem de contribuição de um produto. Quanto um produto está contribuindo para a geração de lucro ou prejuízo. Aí, partindo dessa aqui, a gente tem como encontrar o nosso PEC, ou seja, o ponto de equilíbrio contábil, em valor monetário, em valor financeiro.
ele vai ser igual ao que a gente encontrou, ou seja, a quantidade que a gente precisa produzir e vender de itens, vezes o preço de venda desses itens. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio contábil em valor financeiro. Aí tem um exemplozinho aí que a gente vai fazer justamente para mostrar a aplicabilidade aí desse uso das fórmulas que a gente viu do PEC. Então, considere o preço de venda igual a 50, a gente tem preço de venda de 50, custo mais despesas variáveis de 35, ou seja, gastos variáveis de 35, custo fixo de 6.000, não foi informada nenhuma despesa fixa, então subtende-se que os gastos fixos totais vão ser 6.000, e pede para a gente calcular o ponto de equilíbrio em quantidade e o ponto de equilíbrio em valor. Então, o ponto de equilíbrio, tanto em quantidade como em valor, para a gente partir para o cálculo do ponto de equilíbrio, o nosso primeiro passo é encontrar a nossa margem de contribuição unitária. Então, a gente tem, margem de contribuição unitária vai ser igual ao preço de venda menos os gastos variáveis. Então, margem de contribuição unitária vai ser 50 menos 35. Vai dar 15 reais. Ou seja, cada unidade desse produto aqui, que está suposto ser vendido por 50 reais, cada unidade vendida desse produto contribui com 15 reais para pagar todos os gastos fixos que existem e, posteriormente, conseguir gerar lucro para essa empresa. Então, a gente encontrou aí a margem de contribuição unitária. Partindo dela, a gente vem para o cálculo agora do que está sendo solicitado, que é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, primeiro. E depois a gente vai calcular o monetário, em valor. Então, o que é que vai ser meu ponto de equilíbrio? Vai ser meus gastos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Então, meu ponto de equilíbrio contábil em quantidade vai ser 6.000 dividido por 15, que vai dar 400 unidades. O que é que esses 400 aqui quer dizer? Quer dizer 400 reais? Não. Ponto de equilíbrio em quantidade. Ou seja, a empresa, diante dessas circunstâncias, ela precisa vender pelo menos 400 unidades do produto dela. Diante desse cenário, ela nem tem lucro e nem tem prejuízo. Então, é o mínimo que a empresa tem que se manter. O ótimo que ela esteja vendendo dessa quantidade para cima, para ela poder converter em lucro. E aí, em termos de receita, em termos monetários, então, quanto que essa empresa tem que ter de receita para ela conseguir quitar todas as suas dívidas e estar no ponto de equilíbrio? Isso é o que a gente chama de ponto de equilíbrio contábil monetário. A gente encontra ele pegando o ponto de equilíbrio em quantidade que a gente encontrou e multiplicando pelo preço de venda. Então, ponto de equilíbrio contábil monetário vai ser igual a 400 unidades vezes 50 reais que eu vendo cada uma dessas unidades. Então, em termos de receitas, monetariamente falando, a empresa tem que ter em caixa 20 mil reais, aí agora sim é dinheiro, 20 mil reais para conseguir quitar todos os seus gastos fixos e variáveis. Nesse patamar de receita, ela nem tem lucro e nem tem prejuízo. Posteriormente a isso, ela começa a arrecadar os seus lucros. Aí vem um outro conceito agora, o ponto de equilíbrio financeiro. Ele meio que vai partir dessa lógica que a gente está trabalhando, só que ele vai agregar mais alguma coisa. O que é que seria isso? Uma variante do ponto de equilíbrio contábil é justamente esse ponto de equilíbrio financeiro. O que é que ele faz? Excluindo apenas os gastos não desembolsáveis, ou seja, depreciação. O que é isso? A gente sabe que depreciação é considerado um gasto. E se for depreciação no processo produtivo, vai ser um custo. Se for depreciação
no processo comercial, de vendas, enfim, ele vai ser uma despesa. Então a depreciação é um gasto. Só que essa depreciação, a gente não desembolsa dinheiro, não é um gasto desembolsável, a gente só vai tendo aquele item que vai perdendo valor no decorrer do tempo. Então, quando a gente fala do ponto de equilíbrio financeiro, a gente quer saber a quantidade de unidades de itens que a gente tem que vender para quitar todos os gastos que a gente tem de fato desembolsável, que a gente está tirando dinheiro para quitar aquilo ali. Então, para encontrar ele, a gente só tem um ajustezinho na fórmula, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, vai ser os gastos fixos, só que desses gastos fixos eu vou tirar tudo que for não desembolsável, então menos gastos não desembolsáveis. Mais uma vez, dividido pela minha margem de contribuição unitária. Então veja que a gente só está fazendo um ajuste na nossa fórmula e a gente já encontra aí o ponto de equilíbrio financeiro. Então, seguindo esse exemplo aqui anterior que a gente está trabalhando, por isso que eu deixei essa parte aqui em cima, supõe agora que o valor fixo da depreciação tenha sido de R$500. Diante dessa situação, qual o novo ponto de equilíbrio? Então vamos supor agora que a gente teve uma depreciação fixa igual a R$500. Vamos resolver agora jogando essa alteração na nossa fórmula. Então o ponto de equilíbrio financeiro vai ser igual a 6.000 menos R$500 dividido por 15. Seguimos utilizando a mesma margem de contribuição unitária que a gente tinha, porque não teve nenhuma variação nem no preço de venda e nem nos gastos variáveis. A única variação que se teve foi numa depreciação fixa, seria fixo. E aí, partindo disso aí agora, a gente vai ter ponto de equilíbrio financeiro, vai ser igual a 5.500 dividido por 15. Então, isso aqui vai dar 366,67. E aí um detalhe, eu disse a vocês que a gente está falando de quantidade. Se eu estou falando de quantidade, tem como a gente vender 366 produtos e 0,67 produtos? Não tem como. Se eu estou falando de quantidade, eu preciso de um valor inteiro. E aí, uma observação específica para arredondamento para os casos de cálculo de ponto de equilíbrio. Se eu quero arredondar para um valor inteiro, após a vírgula vem um 6, eu vou arredondar para cima. Então isso aqui vai se tornar 367 unidades. Independentemente, agora o detalhe, se aqui após a vírgula viesse um 4, vocês também iriam arredondar para cima. Ah, professora, mas isso aí está contra a matemática, certo? A matemática, ela diz a gente que quando a gente for arredondar, o próximo dígito, se ele for acima de 5, arredondo para cima, abaixo de 5, arredondo para baixo. No caso do ponto de equilíbrio, se você arredondar para baixo, você vai estar tirando um pouco de uma unidade que você tem que vender. E aí, quando você for fazer os cálculos, você não vai conseguir quitar todos os seus gastos, vai ficar faltando um pedacinho deles por causa desse arredondamento para baixo. É por isso que eu recomendo sempre vocês, no cálculo exclusivo do ponto de equilíbrio, seja ele contábil, financeiro ou econômico, que é o próximo que a gente vai ver, vocês sempre arredondem para cima. Porque vocês estão calculando o número de unidades que vocês têm que vender para conseguir quitar todas as dívidas e não ter prejuízo nem ter lucro. Se você arredondou para cima, vai passar um pouquinho sua receita dos seus custos. Então, ok, porque você vai conseguir pagar tudo, vai passar um valor, entre aspas, irrelevante e tudo bem está acima. Não está tudo bem assim se ele estiver abaixo, você não vai quitar todas as suas dívidas. Então, nesses casos específicos, sempre arredondem para cima. Então, para o cálculo do nosso ponto de equilíbrio financeiro, quando a gente tira tudo aquilo que não é desembolsável, seria necessário a gente vender apenas 367 unidades desse item para conseguir quitar
todos os nossos gastos que são de fato desembolsáveis, aquele que a gente está tirando dinheiro do bolso para pagar. Por outro lado, a gente tem também uma outra variação, que é o nosso ponto de equilíbrio econômico. Então, ele vai sofrer uma alteração semelhante a esse ponto de equilíbrio financeiro sofreu na formulazinha. Então, é mais uma variação que a gente tem do ponto de equilíbrio contábil. Diz o seguinte, ó, é uma outra variante do ponto de equilíbrio contábil, adicionando-se aos gastos fixos um montante de lucro mínimo requerido. Ou seja, o que é que esse ponto de equilíbrio econômico ele faz? Ele diz o seguinte: não me serve apenas o ponto de equilíbrio contábil, onde eu sei que eu nem tenho lucro, nem tenho prejuízo. Eu quero saber um ponto de equilíbrio onde eu vou estabelecer um lucro mínimo que eu queira. E aí você estabelece, eu quero 5 mil reais de lucro. Então você vai ter um ponto de equilíbrio econômico que vai lhe dizer a quantidade de itens que você tem que vender para obter, pagar tudo que você tem de gasto e obter aquele lucro específico que você colocou. Por exemplo, se você está aí tentando ser empreendedor, vocês sabem que vocês têm que ter o Prolabore, que seria o salário de vocês. Então, se vocês não colocaram esse Prolabore antes para custear aquele item, vocês podem colocar como um lucro que vocês estão querendo requerer. Então, coloca, eu quero pelo menos 2 mil reais de lucro. Então, vou colocar esse lucro e vou saber a quantidade mínima de unidades que eu tenho que vender para obter esse lucro aí. Então, a formulazinha que a gente vai ter na variante vai ser o seguinte, ó. Ponto de equilíbrio econômico em quantidade, então estou falando quantidade de itens. Sempre para achar esses pontos de equilíbrio monetário, é só você pegar a quantidade que você encontrou e multiplicar pelo seu preço de venda. Nas três situações é o mesmo procedimento. Vai ser igual a gastos fixos. E aí agora, além de quitar os gastos fixos, eu quero o lucro desejado. E aí tudo isso dividido pela minha margem de contribuição unitária. Então a gente só tem esse ajuste, esse acréscimozinho aí na nossa fórmula. E aí vamos seguir esse exemplo anterior agora. Vamos ignorar isso aqui, porque isso aqui era do ponto de equilíbrio financeiro. Eu vou para o econômico. E ele diz o seguinte: suponha que a empresa julga obrigatório que o lucro seja de 1.000 reais. Então a gente vem para cá, ó. Lucro desejado, 1.000 reais. Agora vamos desenvolver na fórmula. O ponto de equilíbrio econômico em quantidade vai ser 6.000 mais 1.000 reais, que é o lucro desejado, dividido por minha margem de contribuição, que conta com você na mesma. Não se alterou o valor de venda e não se alterou nenhum gasto variável. Então, o ponto de equilíbrio econômico em quantidade vai ser 7.000 dividido por 15. A gente vai ter aqui 466,67. Mais uma vez, ó, eu não tenho como vender 466 unidades, 67. Então, isso aqui é equivalente a 467 unidades. Então, para conseguir quitar todas as suas dívidas e obter um lucro de 1.000 reais, você tem que vender 467 unidades. E aí a gente fez o cálculozinho do ponto de equilíbrio econômico que requer aí esse possível lucro. Aí outro conceito, a gente está vendo vários conceitos aí que dá para ser usados para análise de tomada de decisão interna. O outro conceito que a gente vai ver agora é a nossa margem de segurança. O que é que seria essa margem de segurança? Pode ser definida como o volume de vendas que vem a exceder as vendas calculadas no ponto de equilíbrio. Ou seja, o ponto de equilíbrio não é justamente o ponto de equilíbrio contábil, não é justamente o momento onde você nem tem lucro e nem tem prejuízo. Essa margem de segurança é a quantidade que você vendeu acima desse ponto de equilíbrio. Ou seja, a sua segurança, a sua retaguarda, você tem aquilo lá como positivo já. Então, minha margem de segurança. Então, ó, para encontrar essa margem de segurança, a gente tem nossa formulazinha ali, ó.
A gente vai ter que margem de segurança em quantidade vai ser igual a vendas, também em quantidade, menos o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Então, como eu disse a vocês, margem de segurança vai ser o que a gente tem a mais no nosso PEC. Para eu descobrir o que eu tenho a mais, eu vou olhar quanto eu vendi e subtrair pelo meu ponto de equilíbrio contábil. E aí, para encontrar minha margem de segurança monetária em dinheiro, eu pego minhas vendas em dinheiro e subtraio o meu PEC também monetário. Ou se você já tivesse encontrado sua margem de segurança em quantidade, você pode pegar essa margem de segurança em quantidade e multiplicar pelo preço de venda. Então, ó, outra maneira, margem de segurança monetária, eu posso encontrar as quantidades de unidades que eu tenho de margem de segurança e multiplicar pelo meu preço de venda. E aí, além dessa margem de segurança em quantidade monetária, a gente tem a margem de segurança percentual, que a gente diz quantos por cento a gente tem de tudo aqui que a gente vendeu, quantos por cento é de margem de segurança. Ou seja, quanto que eu tenho além do que eu preciso para quitar todos os meus gastos em termos percentuais. Como é que a gente encontra isso? Tem duas maneiras. Fazendo uso dos valores em quantidade ou fazendo uso dos valores em monetário. Então, a margem de segurança percentual vai ser igual a margem de segurança em quantidade dividido pelas vendas também em quantidade, ou seja, pela quantidade vendida. Então, eu pego a quantidade de itens que eu vendi, que é a minha margem de segurança, e divido pela quantidade de itens que eu vendi de fato, das minhas vendas. Tudo isso em quantidade. Ou tudo isso também em valor monetário. Então, minha margem de segurança percentual também pode ser margem de segurança monetária dividido pelas minhas vendas monetárias. Então, tudo isso aí vocês têm no slide. Professor, precisa usar todos? Não. Estou mostrando já todas as possíveis maneiras. Aqui você encontra a sua margem de segurança em quantidade. Então, vai ser a quantidade de itens que você vendeu, menos o seu ponto de equilíbrio contábil, também em itens. Para calcular a sua margem de segurança monetária, você usa essa ou essa, não precisa usar as duas. Se você usar as duas, você vai encontrar exatamente o mesmo valor. Então, margem de segurança monetária vai ser a sua receita das suas vendas, menos o seu ponto de equilíbrio em termos monetários, em termos de receita também. Ou pegue a margem de segurança que você tem encontrado e multiplique pelo preço de venda de cada item. Porque aqui você vai ter a quantidade de unidades que você vendeu a mais e multiplique pelo preço de venda de cada um deles. Então, um ou outro. A mesma coisa aqui, ó. É um ou outro. Não precisa fazer os dois. Se fizer os dois, vai dar o mesmo resultado. Então, a gente vai ter, para encontrar o percentual, mesma lógica que eu já comentei com vocês em sala, em vídeo. Sempre que a gente quiser saber quantos por cento determinada parte representa de um todo, pega a parte e divida pelo todo. Então, eu vou pegar a quantidade de itens da minha margem de segurança e dividir pela quantidade de itens totais que eu consegui vender. Tudo em quantidade ou tudo em receita monetária. Um caminho ou outro você vai chegar exatamente no mesmo valor. Aí a gente vai seguir aplicando essas terminologias no exemplozinho que a gente vem trabalhando. Então, vamos supor agora, nesse exemplo aqui, não estou mais tendo lucro, porque eu não estou falando de ponto de equilíbrio econômico, estou falando de ponto de equilíbrio contábil, e ele não me dá lucro nenhum. Ele só quita todos os meus gastos, eu não tenho lucro nem tenho prejuízo. E aí vamos supor que o cenário agora, as vendas do período, a quantidade vendida do período, foi de 600 unidades. Essa foi a minha quantidade vendida nesse período aí suposto. Aí pede para a gente calcular a nossa margem de segurança. Aí vamos lá para o cálculo da nossa margem de segurança.
sempre que vocês forem fazer o cálculo de margem de segurança, necessariamente vocês precisam ter em mãos o valor do PEC. E a SPEC a gente calculou lá atrás, deixa eu olhar aqui quanto ele tinha dado. A gente tinha 6.000. Ele tinha dado 400, vou anotar aqui, ó. Então, agora que a gente tem os valores do nosso PEC, tem o valor da quantidade vendida no período, facilmente a gente calcula na nossa margem de segurança. Então, ó, margem de segurança em quantidade. Cuidado para não confundir, para não trabalhar um dos termos com quantidade, o outro com receita monetária. Se atenham a isso. Vocês vão calcular de quantidade e estão usando quantidade, todo mundo tem que estar em quantidade. Se quer usar receita, todo mundo tem que estar em monetário. Cuidado para não confundir isso aí. E aí, ó, vamos lá. Vendas em quantidade, eu vendi 600 unidades, menos o meu PEC, que era 400 unidades. Então, minha margem de segurança em quantidade são 200 unidades. Ou seja, além de conseguir vender a quantidade de itens que eu preciso para quitar todos os meus gastos fixos, variáveis, eu consegui uma folga. Eu consegui vender a mais 200 unidades. Essa é a minha margem de segurança. E aí, se eu quiser saber em termos monetário, quanto que isso aqui está me dando a mais de receita, tem vários caminhos. Ou vocês trabalham com esses dois valores aqui sendo em monetários, ou o caminho que eu acho mais fácil se eu já sei que minha margem de segurança em quantidade são 200 unidades, para eu saber em receita, eu pego esses 200 e multiplico pelo preço de venda de cada uma delas. Então, ó, margem de segurança monetária vai ser igual a margem de segurança em quantidade vezes o preço de venda. Então, margem de segurança monetária vai ser 200 vezes 50. Margem de segurança monetária vai ser 10.000. Então, além de conseguir pagar todos os meus gastos, nesse cenário aqui, eu vou ter aí uma receita positiva de R$10.000, porque eu tenho margem de segurança de R$10.000. Aí, agora a gente vai começar a falar do ponto de equilíbrio para múltiplos produtos, porque a gente estava trabalhando até então, calculando o ponto de equilíbrio para um produto só. Vão ter alguns ajustes que a gente tem que fazer para poder contemplar essa situação com mais de um produto. O ponto de equilíbrio para mais de um produto só terá sentido se a unidade de medida de quantidade de produção e de vendas for as mesmas para todos os produtos e se eles forem relativamente homogêneos. Ou seja, o que está sendo dito ali? Só faz sentido a gente trabalhar com esse ponto de equilíbrio para vários produtos em situações de produtos semelhantes, produtos relativamente homogêneos. Por exemplo, a gente tem esse lápis. Aí tem o lápis azul, lápis vermelho, lápis verde, eles são semelhantes, eles guardam características tanto de custo como de preço de venda muito semelhantes. Nessa situação faz sentido a gente estar trabalhando com ponto de equilíbrio múltiplos. E ele diz ali também que a unidade de medida da quantidade tem que ser a mesma. Ou seja, você não pode calcular ponto de equilíbrio múltiplo considerando leite, queijo e outro item aí. Por quê? O leite ele é em líquido, o queijo ele é em quilograma, e aí o lápis ele é em unidade. Você tem que ter a mesma unidade de medida para quantificar todos os produtos que você está levando em consideração. Então isso é outra regra que a gente tem que seguir para poder calcular o ponto de equilíbrio múltiplo. Portanto, é necessário ter uma margem de contribuição unitária média. Ou seja, por que a gente precisa que eles sejam relativamente homogêneos? Por que a gente precisa que esses produtos estejam todos na mesma unidade de medida? Porque vai ser necessário a gente calcular uma margem de contribuição unitária média. Então, cada produto ele vai ter sua margem de contribuição unitária, que a gente já está vendo isso, a gente está vendo que a margem de contribuição unitária, cada produto apresenta a sua margem. E aí, baseado nessas margens de contribuição unitárias, a gente vai calcular a margem de contribuição média representando os três.
Então, se são 3 produtos, 4 produtos muito distintos, não faz sentido a gente fazer a aplicação disso aqui. Aqui tem um passo a passo, vou ler para vocês, depois eu faço o exemplo com vocês. Calcula-se primeiro a participação dos produtos no total de quantidades produzidas, obtém-se um mix em percentual, ou seja, vai parecer um pouquinho assim lá de longe, mas ela vai parecer um pouquinho porque a gente fez lá no rateio. Isso não é um rateio, isso é um cálculo de uma média, só que não é a média habitual que a gente costuma calcular, que é a nossa média que soma tudo e divide pela quantidade de itens, não é essa média aritmética. Essa média que a gente calcula aqui é uma média ponderada, então é uma média um pouquinho diferente da que a gente usualmente utiliza. E aí aqui tem esse passo a passo. O primeiro passo ele diz que a gente tem que encontrar o mix em percentual, considerando a participação dos produtos em cada quantidade produzida, ou seja, eu vou olhar a quantidade produzida total de todos os produtos e vou olhar quanto foi produzido desse, quanto foi produzido desse, quanto foi produzido desse. E vou estabelecer quantos por cento tem de cada uma dessas produções. Em seguida, aplica-se esse percentual nas margens de contribuição unitária para achar essa contribuição média. Ou seja, eu tenho um percentual de produção de cada um, e aí vamos supor que o primeiro produziu 50%, o segundo 25% e o terceiro 25%. Sempre tem que somar 100, todos os produtos. E aí isso vai representar o peso de cada um no cálculo dessa margem de contribuição unitária média. Então, se o primeiro eu vendi mais dele, então isso tem que ponderar, por isso que é média ponderada. Isso tem que puxar para a margem de contribuição ser mais semelhante com a dele. E aí como é que a gente faz essa ponderação? A gente pega esses percentuais e multiplica pela respectiva taxa de cada um deles, pela respectiva margem de contribuição de cada um deles. Quando eu for mostrando vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. E aí vocês assistem a parte do cálculo e voltam para esse passo a passo que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Aí por último, pega essa margem de contribuição unitária média, representando todos os produtos, e vai para a fórmula convencional do nosso PEC. Vamos fazer um exemplozinho aí. Tem um exemplo seguinte: produto 1, produto 2 e produto 3, P1, P2 e P3. Aí tem o preço de venda de cada um, tem o custo variável de cada um, já foi dada a margem de contribuição de cada um. Se não fosse dada, a gente calcularia pegando preço menos custo variável, e foi dita aqui a quantidade esperada de venda de cada um. E aí aqui a gente vai ter preço de venda do produto 1, 6, do produto 7, 8, 4, 3 e 5, 2, 4, 3, 62.500, 75, e de custo fixo total foi dado aí 488 mil, mas depois eu falo sobre isso. Então, ó, produto 1, o preço dele unitário é R$6, o custo variável 4, consequentemente a margem de contribuição 2, 6 menos 4, 2. E se tem uma perspectiva de vender 62.500 unidades desse produto 1. Produto 2, preço de venda 7, custo variável 3, 7 menos 3, margem de contribuição unitária 4. Tem-se uma previsão de venda de 75 mil unidades desse produto 2 aí. Mesma coisa o produto 3, ó. Preço de venda 8, custo variável 5, minha margem de contribuição 8 menos 5, 3. E tem-se a previsão de vender 112 mil unidades e 500 desse produto 3 aí. Então vejam que a gente tem 3 margens de contribuição aqui, ó. Quando a gente vai lá para a nossa formulazinha do nosso PEC, o que é que acontece? A gente tem que ter equilíbrio contábil, é igual a gasto fixo, dividido por margem de contribuição unitária. Eu tenho 3 margens de contribuição. Como é que eu lanço nessa fórmula? Não tem como, só tem espaço para uma margem de contribuição. É por isso que, baseado nessas 3 margens de contribuição, a gente precisa encontrar uma margem de contribuição média. E a gente faz isso baseado aqui, ó, na quantidade de venda de cada um desses itens. Quero saber quantos por cento
Isso aqui representa o total de vendas. Então, o total de vendas aqui, tá total de vendas, a gente vai ter 75, tem aqui, 250 mil. Esse é o meu total de vendas. Então, o total de unidades vendidas vão ser 250 mil. O que eu quero saber é desse total, quantos por cento vai ser do produto 1, do produto 2 e do produto 3. Então, mesma lógica. Quer saber a porcentagem? Pega a parte e divide pelo todo. Então, aqui a gente vai ter, ó, 62.500 dividido por 250 mil vai dar 0,25 e vai dar 25%. 75 mil dividido por 250 mil vai dar 0,30, corresponde a 30%. 112.500 dividido por 250 mil vai dar 0,45 ou 45%. Então, eu sei das minhas vendas totais a parcela que é de vendas de cada produto. O produto 1 vai ter uma parcela de 25%, o 2 de 30% e o 3 de 45%. Baseado nisso aqui, a gente vai fazer agora o cálculo da nossa margem de contribuição unitária média. Vai ser uma média representando essas três margens aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pega a margem de contribuição e multiplica, ou seja, pondera pela porcentagem específica dele. Então, ó, margem de contribuição unitária média vai ser igual a 2 vezes 0,25, que é a mesma coisa, 25%, mas quando a gente traz para a operação, a gente bota em decimal, mais 4 vezes 0,30, mais 3 vezes 0,45. Ou seja, eu vou pegar cada margem de contribuição e multiplicar pela sua respectiva ponderação, pelo seu respectivo peso na quantidade de vendas. Então, margem de contribuição unitária média vai ser igual aqui, vai dar 0,50 mais 4 vezes 0,30 vai dar 1,20 mais 3 vezes 0,45 vai dar 1,35. Somando tudo isso, a gente encontra a nossa margem de contribuição unitária média, que vai dar 3,5. Ou seja, a margem de contribuição que está representando simultaneamente esses três produtos é uma margem de R$ 3,05. Então, isso vai estar representando simultaneamente a margem de todos os produtos. Uma vez que a gente tem o valor de uma margem de contribuição, a gente vem para cá, ó. A gente consegue aplicar tranquilamente na nossa fórmula. Então, ó, o PEC, ponto de equilíbrio contábil em quantidade, vai ser igual aos gastos fixos, que foi dado aí de 488 mil, dividido pela margem de contribuição média que a gente encontrou, que foi de R$ 3,05. Dividindo um pelo outro, vocês vão ter aí um PEC de 160 mil unidades. Ou seja, a gente vai precisar vender 160 mil unidades, e as 160 mil é a quantidade de itens que a gente vai vender, tanto somando de todos os produtos, porque o PEC foi o PEC geral, a quantidade de produtos que eu vou vender em geral para conseguir quitar todas as minhas dívidas. Então, meu PEC, meu ponto de equilíbrio vai ser de 160 mil unidades, do produto 1, 2 e 3. Para você saber dessas 160 mil unidades, quantas unidades vão ser do produto 1, do produto 2, do produto 3, você aplica a mesma parcela de vendas que a gente aplicou. Se eu sei que isso aqui é o total de itens que eu preciso vender para estar no meu ponto de equilíbrio, nem ter um lucro, nem ter um prejuízo. Desse total aqui, eu sei que a
parcela de venda do produto 1 é 25%, do 2, 30% e do 3, 45%. Eu aplico essas mesmas parcelas, essas mesmas proporções, em cima do ponto de equilíbrio que eu encontrei. Então, aqui a gente vai ter, ó, do produto 1, vamos pegar 160 mil e multiplicar por 0,25, ou pegar 25% de 160 mil. Dá exatamente a mesma coisa. Então, vamos fazer aí. 160 mil vezes 25%. Vai dar 40 mil unidades. Então, do produto 1, a gente vai ter aí o PEC baseado numa venda de 40 mil unidades. Do produto 2, eu vou ter 160 mil vezes 0,30, ou 30% de 160 mil. Dá exatamente a mesma coisa. Vai dar 48 mil unidades. E do produto 3, ou você calcula 45% de 160 mil unidades, ou aqui a gente já tem 88 mil unidades, você subtrai 88 de 160. Tanto faz um caminho ou outro, você vai chegar exatamente no mesmo resultado, porque o somatório das quantidades que você vai vender de cada produto especificamente tem que bater o total que a gente tinha no nosso ponto de equilíbrio contábil. Então, tanto faz, então, a gente vai ter aqui 88 para 60 vai dar 72. Então, a gente vai ter, ó, esse do P3. Desses 160 mil itens, 40 mil vão ser do produto 1, 48 mil do produto 2 e 72 mil vai ser aí do produto 3. Esses são os pontos de equilíbrio contábil. Se a gente conseguir vender exatamente essas quantidades de cada um desses itens, a gente nem tem lucro, nem tem prejuízo. A gente consegue quitar todas as nossas dívidas. E aí, o último conceito que a gente vai ver, que ele é dependente também dessa margem de contribuição, a gente está vendo o quão importante essa margem de contribuição é. Vários conceitos dependem dela para a gente poder desenvolver as formulações e ter várias interpretações. O outro conceito é a alavancagem operacional. O que seria isso? Vou ler aqui e aí depois eu explico para vocês melhor. Significa a possibilidade de acréscimo do lucro total pelo aumento da quantidade produzida e vendida, buscando a maximização do uso dos custos e das despesas fixas. O que está sendo dito aqui? O que essa alavancagem operacional quer dizer? Quando a gente calcular o índice que a gente vai encontrar, ele vai indicar o quanto um aumento nas minhas vendas alavanca, ou seja, faz crescer, dá um impulso para crescer os meus lucros. Por exemplo, se eu crescer 10% nas minhas vendas, isso vai fazer crescer quantos por cento no meu lucro? Qual a alavancagem operacional? Qual o impulso que isso tem para melhorar o meu rendimento? Mais ou menos a lógica é essa, dessa terminologia de alavancagem operacional. Então, como ela também é dependente da margem de contribuição, alguns produtos vão ter alavancagem maior que outros. Então, vão ter produtos que vão apresentar uma melhor alavancagem operacional, ou seja, eles vão dar um impulso. Você conseguir aumentar a quantidade vendida deles, vai dar um impulso maior no teu lucro do que outros produtos. Então, isso vai variando porque é um aspecto dependente da margem de contribuição e cada produto tem sua respectiva margem de contribuição. Aí, vamos lá. A alavancagem operacional ocorre quando um acréscimo de X% nas vendas provoca um acréscimo de N vezes por cento no meu lucro. É justamente o que eu estava dizendo para vocês. E aí, o que está sendo dito aqui é que um acréscimo de X% nas vendas vai ocasionar, isso aqui é nas minhas vendas, vai ocasionar um
crescimento também, ou seja, um acréscimo de N vezes esse X% no meu lucro. O que é que está sendo dito aqui? O que é que está sendo mostrado aqui? Ó? Esse N vezes é justamente o que a gente calcula, é o nosso grau de alavancagem. É quantas vezes ele vai empurrar esse percentual para cima. Ou seja, se eu aumentar minhas vendas em 1%, meu lucro ele vai aumentar quantas vezes a mais desse 1%? N vezes esse 1%. Então, por exemplo, calculei meu grau de alavancagem e ele deu 5. Porque quando a gente calcula, a gente vai encontrar um determinado valor ali. E aí, se ele deu 5, o que é que isso implica dizer? Um aumento, vamos supor que minhas vendas eu vou aumentar 1%. Ó. Tá 10, né? Minhas vendas eu aumentei 10%. Ou seja, quando eu calculei meu grau de alavancagem operacional, que é o que a gente chama de GAL, daqui a pouco eu vou mostrar como calcula, só estou explicando a vocês a lógica de interpretação. Calculei ele e deu 5. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um aumento de X%, ou seja, de 10% nas minhas vendas, vai ocasionar um aumento, esse N vezes é o teu grau de alavancagem, ou seja, de 5 vezes o X% que a gente teve de aumento, ou seja, 5 vezes o aumento que eu tive lá nas minhas vendas. Então, eu vou ter um aumento de 50% no meu lucro. Então, é o quanto a alavanca, o quanto vai fazer isso crescer, o quanto vai empurrar isso para cima. Bem como o inverso também é verdadeiro. Se for de decréscimo, se eu tiver uma queda de 10% nas minhas vendas, eu vou ter uma queda de 50% no meu lucro. O inverso também é verdadeiro. Então, o grau de alavancagem operacional, ele é muito mais usado em termos de ver quanto vai alavancar para melhorar isso, porém, despencar também na mesma ótica. Um decréscimo de 10% vai ocasionar um decréscimo de 50%. E aí a gente, para o cálculo desse GAL, a gente tem duas formulazinhas aí no slide. A primeira delas é o GAL igual a margem de contribuição total dividido pelo lucro. Ou seja, você vai olhar qual a margem de contribuição total do teu produto, da tua empresa, enfim, e dividir pelo lucro também na tua DRE. Então, tu vai ter tua DRE lá, pega a margem, divide pelo lucro, tu encontra esse grau de alavancagem operacional. Ou, tem outra formulazinha aqui, que é a variação percentual do lucro, dividido pela variação percentual do volume de produção e venda. Porém, essa fórmula aqui, ela é mais complicada, porque para encontrar a variação do lucro e a variação do volume, você vai ter que ter já as duas DREs. A DRE da situação 1 e a DRE da situação 2, onde já teve aumento, para poder você calcular essas variações. Então, eu recomendo, acho mais prático fazer uso dessa fórmula aqui, que olhando para uma DRE só, você sabe quanto é a margem de contribuição, você sabe quanto é o lucro, e aí você faz a aplicação para encontrar o valor do teu GAL. Então, a gente tem um exemplo aí, que ela traz a situação de duas empresas. Tem uma DRE da empresa 1, da empresa 2, com vendas, tudo mais, na estrutura da nossa DRE lá do custeio variável. E aí eu já coloquei aqui no quadro as informações que nos interessam. Da empresa 1, a margem de contribuição total lá, ou seja, de todos os produtos que ela vendeu, foi de 5 mil e o lucro operacional de 2 mil. Já a empresa 2, a margem de contribuição total, vou colocar aqui o total, foi de 3 mil e o lucro operacional de 2. Aí pede-se para, baseado nisso aqui, calcular o GAL e indica o que ocorreria com o lucro das empresas na letra A, se houvesse 20% de aumento nas vendas
E na letra B, se houvesse uma redução de 20% nas vendas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o GAL, tanto da empresa 1 como da empresa 2. E aí, vamos lá. Aqui para a empresa 1, para a gente calcular o GAL, a gente vai pegar a margem de contribuição total e dividir pelo nosso lucro operacional. A gente tem aqui, cortou 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Não tem problema do GAL ficar um valor decimal, porque isso não representa o número de unidades, isso representa o impulso que vai ter, tanto para melhorar o rendimento, como para diminuir esse rendimento, no caso da diminuição. Aqui da empresa 2, a gente vai ter o GAL igual a 3.000, dividido por 2.000, cortei, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, o grau de alavancagem operacional da empresa 2 é 1,5 e da empresa 1 é 2,5. Aí vamos agora responder os questionamentos que são feitos. Na letra A diz o seguinte: indica o que ocorre com o lucro dessas empresas se houvesse um aumento de 20% das vendas. Então, vamos colocar aqui para a empresa 1. Se houvesse um aumento de 20% nas vendas, isso ocasionaria um aumento de 2,5 vezes 20% no nosso lucro. Ou seja, um aumento de 20% nas vendas vai ocasionar um aumento de 20 vezes 2,5 vai dar 40, 50. Um aumento de 50% no nosso lucro. Então, um aumento de 20% nas vendas ocasiona um aumento aí de 50% no nosso lucro. Então, aqui a gente tem vendas. Aqui a gente tem lucro. Em termos de valores, o que é que aconteceria com o nosso lucro? Que é o que pergunta ali, o que é que acontece com o lucro? Se o lucro ele aumentar 50% e esse lucro era de 2.000, o que é que vai acontecer com o meu lucro? Então, meu lucro vai passar a ser 50%, ele vai crescer. Quanto é 50% de 2.000? 1.000. Então, meu novo lucro vai ser igual a o lucro que eu tinha, mais o crescimento de 50%, mais 1.000. Então, meu novo lucro vai ser igual a R$3.000. Eu não precisei desenvolver uma nova DRE, representando um aumento de 20% de venda das minhas unidades, e eu consigo prever qual o impacto que isso vai ter no meu lucro. Para que isso me serve? Serve para você fazer simulação de cenários. Você está vendendo X unidades dos seus itens. Aí você se pergunta: eita, se eu conseguisse vender mais 30 unidades, qual o impacto que isso ia ter no meu lucro? Então você não precisa desenvolver sua DRE inteira para saber isso. Calcula o teu grau de alavancagem, que você vai conseguir identificar qual seria esse teu novo lucro diante do aumento nas suas vendas. Aí vamos lá responder sobre a empresa 2. Um aumento de 20% nas vendas iria ocasionar 1,5 vezes 20% no lucro. Ou seja, um aumento de 20% nas vendas vai ocasionar um aumento de 30% no meu lucro. Então, ó, meu lucro vai crescer 30%. O que é que vai acontecer com o lucro dessa empresa 2 em termos de valores monetários? Ó? Meu lucro, ele vai ser o que ele era, 2.000, mais 30% de 2.000, que vai dar 600. Vocês calculem na calculadora, 30% de 2.000 vai dar 600. Então, o novo lucro na empresa vai ser R$ 2.600.
Então, no cenário do crescimento de 20%, a gente vai ter o lucro registrado aí na empresa 2 de R$ 2.600. Percebam que ambas as empresas elas tinham exatamente o mesmo lucro, mas após aumentar 20% nas vendas de ambas as empresas, a empresa 1 ela vai ter um lucro maior. Por que isso acontece? Porque o grau de alavancagem dela foi maior. Por que esse grau de alavancagem foi maior? Porque a margem de contribuição dos produtos dela é maior. Ou seja, se eu tenho uma margem de contribuição maior, quanto mais eu vender, maior vai ser o empurrão para eu conseguir ter um lucro maior. Então, quanto maior for a margem de contribuição dos seus produtos, melhor para você conseguir estar atingindo maiores lucros. Aí na letra B pergunta o seguinte: e se houvesse uma redução de 20% nas vendas? Se houvesse uma redução de 20% nas vendas, iria haver uma redução de 50% no meu lucro. Ou seja, meu lucro, ele era de 2.000, iria reduzir 50%, iria passar a ser R$ 1.000. Na situação da empresa 2, uma queda de 20% nas vendas iria ocasionar uma queda de 30% no lucro. Então, meu lucro, ele era de 2.000, ia ter uma queda de 30%. Então, meu novo lucro seria 1.400. Então, conforme a alavancagem ela é maior para crescer, ela também é maior para decrescer. Então, o impacto para a empresa 1, se ela tem uma queda nas vendas, é maior do que a empresa 2. Isso também justifica-se devido à margem de contribuição dos seus elementos. Então, fazendo uso dessa margem de contribuição, dá para vocês fazerem diversos cenários. Tanto cenário de melhora na economia, como cenário de piora na economia. Eita, a gente está aí nessa pandemia, minhas vendas vão cair quanto por cento, qual o impacto disso no meu lucro? Então você não precisa estar construindo várias DRS para cada cenário, várias demonstrações de exercício para cada cenário. Através do GAL, você consegue estar respondendo qual vai ser o seu novo lucro diante do seu novo cenário. E aí, no slide não tem todo esse desenvolvimento aqui, só tem os resultados finais de quanto ficaria o lucro para a empresa 1 e para a empresa 2 no cenário do aumento e no cenário da diminuição. E eu vou parando por aqui. Próxima aula a gente retoma, fazendo mais análise em cima dessas terminologias que a gente aprendeu até então. E por hoje é só. Até a próxima.